Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está vendo em outro horário. A live hoje é sobre procrastinação. E como uma médica, primeiro a gente vai conceituar as causas orgânicas, as causas corporais, porque a gente tem que ter atenção a isso também. Pode ser uma deficiência de vitamina, a pessoa pode estar com um transtorno mental. Então, primeiro a gente tem que eliminar essas causas, mas sabendo que tem uma procrastinação que é própria do nosso corpo e da nossa mente também. Então vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. E, gente, eu tô lendo o livro do Marco Aurélio. Tem muita coisa relacionada sobre esse nosso senso de buscar. De buscar não, da preguiça, de não querer, aquele ego que segura a gente, né? Tem sempre uma parte nossa que quer crescer e uma que segura. Então a gente também tem que ter esses mecanismos internos para perceber se não é aquela partezinha preguiçosa do ego que tá ali. Boa noite, Jair. Boa noite, amor. Boa noite, Jucão. Vou acompanhar os comentários de vocês também, tá? E também, se quiserem comentar, a gente está aqui para aprender junto, para a gente ver também como eu posso ajudar vocês. Então, se tiver alguma coisa pessoal que quiser compartilhar, no final a gente abre para perguntas e respostas, tá bom? Pronto, consigo acompanhar aqui mais de perto. Então, começar contando do estoicismo, que é uma parte mais histórica e que me agrada muito. Sempre que eu tenho minhas crises existenciais, que são semanais, para não dizer quase diárias, porque eu sou uma pessoa muito questionadora, então eu vou mergulhando nos processos, mergulhando e buscando informação. Eu gosto muito do conceito da gente perceber a vida como a vida não tem respostas. A partir das nossas perguntas é que vem as respostas, não cai nada no colo. Tem que vir nosso interesse de buscar. Não cai nada no colo, sim. Claro que tem uns ensinamentos que vem sem a gente querer. Mas tem gente que passa anestesiada pela vida. Ah, eu sou assim e eu não vou mudar, e não se questiona, e não busca ver diferente. E o conceito da evolução, para mim, é o conceito da natureza. Tudo que está na natureza está evoluindo. E essa evolução não significa só crescer. Significa o inverno, o outono, significa a noite, significa o escuro, o medo, a raiva. Tudo é parte da natureza, tudo tem um porquê. Então, o estoicismo, eu já busquei ele em algumas crises existenciais. Principalmente no momento de maior dificuldade, eu buscava muita filosofia. Porque a filosofia ela traz esse questionamento, né, do porquê estamos aqui. E justifica essa existência. A minha primeira crise mais forte, assim, foi assim que eu formei, que eu fiquei, mas para que a gente existe? Eu tinha uma vida confortável, eu tinha amigos, família bem, mas tinha aquela inquietação de, mas por que estamos aqui? E a gente tem que pensar nisso como uma causa de procrastinação também, a nossa motivação. Por exemplo, no TDAH, que tem a procrastinação porque a pessoa tem dificuldade com organização, planejamento e tomada de decisão. Então, o TDAH ele funciona de duas formas, ou é por motivação ou é por pressão. Mas, não patologicamente, todos nós também, a gente funciona por um motivo. Motivação, motivo da ação. Então, é legal esses questionamentos para a gente direcionar a nossa ação. Porque se a gente também não tem motivos, a gente não tem por que fazer. E às vezes a gente não percebe que os nossos motivos às vezes são ruins. São os motivos de fuga, são os motivos de não querer ver, de não querer o ruim. Meu pai, eu adoro filosofar com meu pai, mas meu pai tem uma fala dele que eu não
como se ele não visasse o crescimento, ele visa não retroceder. Então essa é a motivação dele, não andar para trás. Eu já sou mais entusiasta, assim, eu sou uma alma de coach, assim, de vamos, tá? E eu sei que todo mundo não é assim, né? Cada um tem uma forma de funcionamento. Mas de toda forma, a gente tem que entender nossos motivos e colocar uns bons motivos. Que é uma coisa que o estoicismo traz também, que é os valores e a virtude. A gente está na Terra para desenvolver nossas virtudes. Então tem um motivo também, né? A questão é a gente colocar qualidade nesses motivos. Só que eliminando causas orgânicas. Por exemplo, na depressão, que a pessoa está anedônica, que a gente fala. Ela não quer, né? Desculpa. Ela não consegue ter prazer, sentir prazer em nada. E muito do que a gente busca, na verdade, tem dois motivos. Ou a gente busca pelo prazer ou fugir da dor. São essas nossas formas de motivação. É assim que o nosso sistema de recompensa funciona. Que é como a nível cerebral, a nível químico, funciona o porquê a gente faz e o porquê que a gente não faz. Isso é bem claro nos estudos, porque nosso cérebro é bem perto do camundongo e eles conseguem medir de várias formas. Tem a nível químico, né? Por exemplo, as drogas agem nesse sistema de recompensa e a gente é motivado a agir com a parte do vício, né? E as drogas drogas leves também estão nessas aí, as açúcares. Então, são motivos também. Tudo tem um motivo. A gente tem que colocar qualidade nesse motivo. Então, vou falar mais causas orgânicas. Primeira coisa, ansiedade. A ansiedade, a pessoa está preocupada com o futuro. Então, ela está aqui na mente, gastando energia na mente, e sobra pouca energia para ação. Porque eu tenho uma teoria, que é a teoria dos 100 pacotinhos de energia. Se a gente tem 100 pacotes de energia e gasta 60, 80 pensando, vai sobrar menos energia para fazer. Eu tenho um temperamento ansioso. Uma coisa que eu faço para lidar é pensar de já fazer o negócio, porque senão eu vou gastar tanta energia mental sobre fazer aquilo que é mais fácil eu fazer. Tipo, mandar mensagem para fulano, resolver o negócio. Ainda mais se for coisa pequena. Pensou e faz. Tem uma regra também que é a regra dos 5 minutos. Se o negócio for menos de 5 minutos, pega e faz. Principalmente para quem não tem gente que arruma a casa, isso é ótimo. Porque deixar as coisas para fazer vai acumulando. E esse acúmulo de energia, ele diminui a nossa motivação. Porque se você tem um monte Everest para escalar, de coisa para fazer, você pensa, meu Deus, que canseira. Agora, se você tem uma serrinha ali pequena, você pensa, não, mais de boa, né? Não vou me desgastar tanto, não tenho que demandar tanta energia. Oi, mames. O Matheus, um amigo meu, ele falou que esse conselho meu foi um dos melhores, que ele mora sozinho. Ele falou, Bebela, melhor regra que você me falou. Se a coisa for menos de 5 minutos, pega e faz. Porque pensa, você gasta o tempo pensando, tem que fazer isso. Aí não faz. Aí no outro dia, tem que fazer isso. Gastou mais tempo pensando. Aí no outro dia, e você vai gastando essa energia e vai se afastando daquilo, vai se tornando um bicho papão, porque você vai ficando, não quer enfrentar aquilo e você vai dando força pra coisa. Então, se for menos de 5 minutos, pegue e faça. Na verdade, às vezes a gente está em atividade vou aprofundar mais um pouquinho. Às vezes a gente está em atividade de aprofundamento, que eu gosto de trabalhar com blocos de tempo. E aí tem o bloco do aprofundamento, que é quando você vai estudar, trabalhar, uma coisa que você precisa de uma atenção mais longa, você precisa de uma atenção mais concentrada. Então, se for esses momentos, não levanta para fazer não, senão você vai cortar tua atenção. Se você tiver aprofundado, muito focado em uma coisa, escreve. Ou no bloco de notas, ou pega um papelzinho.
tira aquilo da mente e depois pega e faz. Mas fora isso, tá deitado no sofá, levanta e faz o que você está pensando. Porque senão você vai gastar muita energia pensando e pouca energia para fazer. Então, no caso dos ansiosos, não se preocupe, se ocupe. É uma frase que eu vou até anotar aqui, ó. Porque depois eu vou gravar essas ideias chaves, né, gente? Tudo vai virar conteúdo agora, hein? Agora é profissão blogueira mesmo. Então tá, não se preocupe, se ocupe. Teoria dos 5 minutinhos pega e faz. Teoria dos 100 pacotinhos de energia, não gastar 80 pensando, gastam a parte fazendo também. Outra coisa, a depressão eu já trouxe, né? Que a pessoa, ela tá sem energia mesmo, tá depressiva, a energia tá lá embaixo. Então ela não tem energia para fazer as coisas. Então é uma procrastinação que a gente fala orgânica porque ela tem uma causa, né? A questão do bipolar, ele também entra, porque ele também é um transtorno de humor, que a pessoa oscila entre a depressão e entre a euforia. Então a pessoa vai ter momentos que ela tá muito motivada e aí é uma motivação tipo, vou virar presidente da república, todos me querem e vou gastar meu dinheiro todo. É tipo uma motivação bem exacerbada mesmo, que é patológica, né? Faz mal. E tem os momentos que a pessoa tá depressiva, então ela vai ficar sem essa motivação também. Então a gente tem que sempre eliminar as causas de saúde primeiro. Outra coisa que faz a pessoa procrastinar são as dores crônicas. E é super compreensível, né? A pessoa tá com dor. Quando a gente tá com dor, a gente quer ficar quieto. A gente não quer muito mexer. E aí, a pessoa procrastina. E tem outra coisa, a fibromialgia também é uma fadiga constante. Além da dor crônica. Ei, amiga, bem-vinda. Tô comentando aqui para procrastinação, primeiro tem que separar todas as causas orgânicas, né? Que a Zazá também tá trabalhando trabalho lindo da medicina funcional, metabólica, então mergulha mais ainda nessas questões hormonais. Na minha consulta eu sempre peço exames também, vitamina D, B12, tireoide, tem vários exames, anemia, tem vários exames ali que a gente tem uma baixa de energia também que tem que eliminar, para a gente ver se são as causas mentais ou se são corporais. Por isso que é importante ter um acompanhamento profissional, principalmente de qualidade, né, gente? Porque isso daí tá pegando cada vez mais na vida adulta, né? Uma coisa é fazer, outra coisa é fazer direito. Mas sempre buscar um acompanhamento profissional. Principalmente se essa procrastinação realmente tá virando uma bola de neve. Porque tem uma procrastinaçãozinha que pode existir, que é normal, que vai ser... O corpo e a mente, eles sempre querem poupar energia. Sempre vai buscar o caminho mais prazeroso, mais fácil, mais confortável. Então, é muito sensível a gente perceber de onde está vindo essa procrastinação. Mas, mais uma vez, primeiro a gente tem que fazer as perguntas para depois a vida trazer a resposta. Então, não adianta... eu tô assim, mas não quero saber não. Então, não vai saber mesmo. Então, tem que ter essa predisposição interna para querer fazer, para querer mudar, para querer saber. Se você não tá com energia para mudar, para fazer, procura saber o porquê você não tá com essa energia. Agora, não. Meus negócios tá belezinha, minha saúde tá boa, é falta de vergonha na cara. Tô brincando. Mas tem uma questão A falta de vergonha na cara pode ser uma falta de visão, pode ser uma falta dos valores, pode ser uma falta de amor próprio. É uma coisa mais sensível, mas que também merece ser olhada. Então é delicado, mas eu vou trazer bastante também essas ideias para que a gente tenha força para ou buscar, para ou mudar, para ou ser. Tá bom? A Zaza está trazendo que essa avaliação muda a vida do paciente. Você mesma viveu recente, né, amiga? Tava com uma anemia super severa
tá lá, tô querendo fazer, tô querendo acontecer, eu tenho condições, tenho recurso, tenho inteligência e tal, mas não tá acontecendo. Era uma causa física. E é isso, acontece com todo mundo a todo momento, por isso que a gente tem que se olhar, gente. O corpo não tem, não tem muita exatidão, assim. Na medicina nunca diga nunca, nem sempre, nem nada absoluto. Então, isso acontece a todo momento. Pode ter, você está procrastinando agora por um motivo e antes era outro, né? A gente tem muitas lealdades também de ter medo de arriscar, então a gente fica ali naquela mesmice. E vocês? O que vocês sentem? Vocês já tiveram alguma questão assim de saúde que estava causando essa baixa energia? Já percebeu que foi algum trauma? Por exemplo, a pessoa pode estar vivendo um luto, né? E aí ela fica sem motivação, porque ela está vivendo um período depressivo, não necessariamente ela está em depressão. Eu não gosto muito disso, de tudo ter um diagnóstico, não. Tudo tem um CID, não. Eu acho que tem coisas que são ciclos da vida. Inclusive, tô vendo sobre medicina germânica, gente. Alguém já ouviu falar? Muito massa. Ela traz um conceito muito bonito, que eu nunca tinha visto, que é a doença, ela é a resolução do conflito. Então, às vezes a gente vê a doença como fim assim, como problema, mas ela está resolvendo o problema. A tua gastrite, eu tenho gastrite, ela não tá te atacando, ela tá tentando digerir aquele monte de emoções que você não digeriu. Tua enxaqueca, tua dor de cabeça, não é que todas são assim, tá bom, gente? É só que é comum ter essas causas emocionais, mentais por trás, porque o corpo é só um veículo, né? Então, ele é a expressão do que a gente sente, do que a gente pensa, e aí vai fazer a gente agir de acordo. Mas tem um processo antes da parte executiva, né? A parte física do processo. Então, outra causa orgânica é o hipotiroidismo, que a pessoa produz menos hormônios da tireoide. E simplesmente, os hormônios da tireoide não é, vai atrapalhar a mente, vai atrapalhar a digestão, não, vai atrapalhar tudo. Porque ele controla o metabolismo de todas as células. Então, é uma falta de energia geral mesmo. Tem que sempre eliminar também. Distúrbios do sono. Aqui tem a questão da insônia, porque pensa, não dormiu direito. No outro dia, a pessoa vai estar com menos energia. Então, o corpo vai poupar energia. Não vai poupar, não, nem vai ter energia, então ele vai guardar o tiquinho que tem. Outra coisa, a apneia do sono, que é uma coisa... Desculpa. É uma coisa que demora mais ainda a ser diagnosticada, que é quando a pessoa tem o ronco noturno. Só que esse ronco, ele falta ar e aí dá hipóxia no cérebro e a pessoa, hipóxia é falta de oxigênio, e a pessoa dorme 8 horas, mas é como se ela tivesse dormido 5. Então também tem que ser olhado, tá? Aqueles roncos de tiozão caminhoneiro não é normal. Ele não tá bem. Nem ele, nem quem tá dormindo perto, né, que acorda. Mas, fora a brincadeira, a questão do TDAH a gente já trouxe, que é uma procrastinação patológica, porque a pessoa tem dificuldade de se organizar, de executar tarefas, de manter o foco. A outra opção é a anemia, que também é super séria, que dá uma baixa de energia geral, bem comum de acontecer, né? Principalmente associada a outras coisas, tipo doenças crônicas, câncer, tem várias coisas que vai alterar o sangue. Então, a anemia é necessário acompanhar. E a maioria dessas partes orgânicas tem exame para ver, né? Se for essa parte de vitaminas, tireoide, de anemia, a gente consegue eliminar com o exame laboratorial. Não tendo isso, a gente passa para ver se essa coisa mental, se entra numa ansiedade, numa depressão, se a pessoa tá patológica,
E aí, eliminando essas causas, a gente entra na procrastinação nossa de todo mundo, que dá uma preguicinha, né, de fazer os treinos. Queria só ficar deitado, não pode não? E aí entra o estoicismo, dando na nossa cara. Inclusive, a melhor referência do universo é a professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, minha melhor amiga de crises existenciais, e ela tem obras do estoicismo maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. Tem de tudo, né, aquela mulher. Mas é um bom lugar para começar a estudar. Busca no YouTube lá, estoicismo. São princípios muito bons. Gente, o inverno é inverno em qualquer lugar, tá? Até na Paraíba. Meu nariz tá ruim aqui. Tá 26 graus, o meu nariz tá ruim. Rinite é rinite sempre, né? Mas então, o estoicismo, vou falar de novo, Marco Aurélio, eu amo ele, gente, eu amo ele. Não sei porquê, tem muitos anos que ele é uma referência pra mim. Não sei por que não, sei, porque ele é muito bom. Ele foi um imperador romano e foi a época de maior prosperidade do Império Romano. E o cara é um nível de centramento, assim, maravilhoso, maravilhoso. Em Roma tinha uma coluna dele, só que não podia chegar perto. Eu pensei se eu esfregava lá e se eu pegava um tiquinho de estoicismo. Inclusive, é um desejo pessoal seguir os passos dele. Também tô com um livro, quem quiser, PDF, mando na hora, que é Meditações de Marco Aurélio. O cara chegava, depois de enfrentar 8 batalhas no dia, depois de conquistar um território, depois de resolver não sei o quê, e sentava e conversava com ele mesmo. As meditações dele são anotações que ele fazia. E é só tapa de qualidade. Ele falando, tipo, ó, você tem instintos, você tem isso e isso, mas você não tá aqui a brincadeira. Você tá aqui por causa de um propósito. Então, é muita coisa. Mas é basicamente, a ideia é a gente entender que tudo na natureza tem um propósito. Nada acontece por acaso. Então não fica questionando, por que fulano fez isso? Gente, isso daqui é a teoria, né? Na prática a gente tenta todo dia fazer as boas teorias. Mas você aceitar a realidade tal como ela é. Tem uma frase dele aqui que eu separei, que é desse nível aqui, as chulapadas. Ó. Ele fala, se é suportável, então suporte. Pronto. A gente tem que entender que essa conversa mental aqui, ela acontece entre o ego e a consciência. Então, o que o estoicismo conversa, o que o Marco Aurélio traz, é a gente dar voz para essa consciência que fala, que dá juízo para a gente, que busca o melhor da situação, que busca se desenvolver, porque o nosso ego, que nunca vai ser destruído, que o Freud traz muito claramente nos textos dele, o ego não vai ser destruído, o ego vai estar lá. Então essa conversa mental, ela vai sempre existir. E a gente tem que ir dando qualidade para ela, não brigar com ela. Você não tem que virar pro ego e falar, cala a boca, está errado, ou querer destruir ele. Não, você tem que educar o seu ego. Então você fala, olha, sim, eu sei que você tem que proteger o seu campo, eu sei que você tem que me dar segurança, minha sobrevivência, mas nessa situação, o melhor para mim e para o grupo, para o bem maior da situação, é isso. Pronto, conversa com o ego. E essa conversa mental, ela vai ficando mais sutil, vai ficando mais resolutiva à medida que a gente desenvolve, tá bom? Então é perceber que sempre vai ter uma partezinha que é egoísta, que é gulosa, que é avarenta, que é todos os pecados capitais, porque os pecados capitais são instintos humanos. Então vai estar ali aquela parte rudimentar. A questão é o quanto a gente alimenta ela ou não. Então, quando a gente sai das causas orgânicas, das causas patológicas, a gente começa a ver que esse ego aqui, ele vai querer que você não cresça, que você fique
na bolha, que você fique na zona de conforto. E essa zona de conforto às vezes nem é confortável, né? Boa noite, Fabrício. Boa noite, Paola. Bem-vindos. Então, o primeiro conceito do estoicismo é valorizar o momento presente, que é uma coisa que a meditação também é todo momento, e por isso que eu tenho o projeto de meditação, porque eu acho que a meditação ela é a base para que outras coisas aconteçam. Por exemplo, nas terapias integrativas, eu sou reikiana também, sou mestra no Reiki Usui e no Reiki Celta. Já fiz curso de Theta Healing, já fiz curso de barra de Access, já fiz um monte de curso. E se você não tiver com a mente tranquila, como é que você vai ser um canal ali para as coisas acontecerem? Como é que você vai se colocar à disposição se você está turbulando, tudo turbulento aqui a energia? Então essa calmia mental, que é uma coisa que eles trazem também, a serenidade mental, traz o termo de apatheia do estoicismo. Essa serenidade mental ela é necessária também para que a gente consiga agir. Porque entra naquela coisa que eu já trouxe. Você tem 100 pacotes de energia e você gasta 80 pensando, 60 pensando, vai sobrar menos energia para fazer. Ou se não, estou fazendo uma coisa e minha mente, tem que fazer não sei o quê. Que já é o TDAH, né? Que não tem essa serenidade mental, tem esse excesso de pensamento, essa velocidade. Então, vou fazer um negócio, vou fazer outro, e não tem a serenidade mental. Então, a gente tem que trabalhar. E aí, já entra a questão do excesso celular. Gente, tudo tem muita coisa. Eu tava pegando essa viagem essa semana, conversando com Deus. Falei, Deus, não vai dar pra ficar... Porque cada passo que você dá, Deus coloca 3 quilômetros e fala, vai mesmo, cara, desenvolve, cresce. Vou te dar mais oportunidades, vai. Cada coisa que você faz, abre um monte de leque. Então, isso é maravilhoso. Mas para quem é ansioso como eu, quem é agoniado, a gente fica maluco. Porque quanto mais você corre, mais tem maratona, mais tem corrida. E aí, a gente tem que rever essa questão também. Para também, né, não sobrecarregar. Outra coisa, então esse momento presente, a meditação e o estoicismo trazem com muita beleza, que é a única coisa que existe. O passado são memórias. E memórias, assim, distorcidas ainda com as cores da emoção que você sentiu naquele momento. E que dá para ressignificar, não dá para apagar. Não apaga a memória. Você vai remendando ela, você vai colorindo ela diferente. Por isso que a terapia é linda. A terapia não é sobre esquecer ou liberar o trauma. Não, é sobre você ressignificar ele. Sobre ele parar de doer. Mas sumir ele não vai. Então tá. O passado são só memórias. E o futuro, meras projeções. E provavelmente não vai acontecer do jeito que a gente pensa, né? Porque não tá no nosso controle. Que é outro ponto do estoicismo, controle interno e externo. Mas concluindo, o momento presente é a única coisa que existe. E isso é libertador. E para quem é agoniado como eu, isso é libertador. Principalmente quando eu lembro disso. Mas é isso. Só tem o aqui e o agora, gente. Inclusive, eu tenho uma tatuagem. Será que vai dar pra mostrar? Eu tenho uma tatuagem... Não vai dar, não. Que é Be Here Now. Esteja aqui e agora. Que foi a libertação da meditação na minha vida. E por isso que eu falo dela, por isso que eu tenho um projeto social. Porque às vezes, principalmente aqui, né, gente, no meu canal, tô falando de saúde mental. São pessoas que estão aprisionadas na agonia mental. Tá vendo a vida passar e tá preso no sofrimento. Então, é mais delicado, né? Mas é isso. Você não é sua ansiedade, você não é a depressão, você não é suas projeções futuras, você não é seu apego passado. Você é o aqui e o agora. É a única coisa que a gente tem.
É meio bom, é meio assustador, mas a questão é que é a realidade. Não dá pra você fazer nada no futuro, não dá pra você fazer nada no passado. Só tem como fazer no aqui e no agora. E, gente, chama presente. Eu amo as palavras que têm vários significados, que dá pra fazer joguinho de palavras. E presente, vocês acham que foi à toa? Tem nada à toa. Nada à toa. É um presente a gente estar vivo. Um presente. A gente passou a pandemia. A gente está vivendo muita coisa e a gente está aqui. Então vamos aproveitar esse presente. Então, comentei agora. O controle interno e externo é uma coisa que o estoicismo traz muito e que também leva à procrastinação, porque a maior parte do tempo que a gente está pensando, a gente normalmente está fazendo projeções de coisas que a gente não tem controle e deixando de fazer o quê? O que a gente tem controle, olha aí. Que paradoxo, né? Que paradoxo. Para não chamar hipocrisia, né? Mas a gente tem que ter noção do que está no nosso campo. Nossas ações e nossas reações. O resto não tá. O que os outros pensam, o que os outros vão fazer, o que Deus vai fazer, o que Deus está pensando. Tudo dos outros, sabe, os outros, tá fora do teu campo. Então, como a gente reage e perceber se esse controle externo não é uma fuga do controlar o interno, porque é muito mais difícil controlar o interno do que o externo, porque o externo a gente já não controla mesmo, a gente só tá fugindo do que a gente pode controlar. Verdades que doem, mas curam. Mas é uma libertação, porque parar de perder tempo. Eu vou trazer frases aqui para ilustrar sobre o tempo. O tempo só passa, gente, ó. Sêneca. Não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito dele, que foi a que eu postei no story. Outra do Sêneca. Enquanto perdemos nosso tempo hesitando e postergando, a vida se apressa. E tem se apressado. Gente, já é agosto. O que aconteceu? Vocês entenderam por que é agosto? Não entendi por que já é agosto, não. Mas eu sinto que o tempo está passando mais rápido. Claro que tem isso que a gente está perdendo muito tempo. E não é que a gente está perdendo tempo, é que a gente está muito distraído. Isso que está acontecendo. Recentemente eu fui para o sertão com o João e lá não tinha sinal e a gente ficou num lugar sem luz, ficou rotizeira total e acordando com o sol raiando 5 horas da manhã. Quando era 11 da manhã, a gente tinha capinado, já tinha feito isso aqui. A gente, como assim 11 horas da manhã? Como assim não tá de noite? Porque não teve o nível de distração. Então, nossa percepção do tempo fica diferente, né? Que nem quando a gente está distraído, o tempo passa rápido. E quando a gente está entediado, o tempo passa devagar. Nesse caso, eu não estava entediado, eu só estava sem distrair mesmo. Mas é isso, tem essa percepção. Outra coisa que o estoicismo traz, que eu gosto muito, que é a ação proativa. E, gente, a gente tem que entender que é tudo sobre a gente, sabe? Às vezes a gente pensa assim, eu tô no trabalho, não vou ser proativo não, porque não é pra mim mesmo. É pra fulano, nem conheço quem que é. Ou não, tem uma postura... Como que eu posso falar? Fugiu a palavra. Mas é isso, a pessoa finge que não é com ela, né? Ou até mesmo com as nossas coisas, gente. Aquele não deixe pra fazer amanhã. Não deixe pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje, ele é muito bom. Claro que com prudência, né? Também os agoniados, os ansiosos querem fazer tudo mesmo hoje. Não é assim. Mas a gente fazer as coisas, porque a partir disso vai abrir outras coisas, vai relaxar a nossa mente. A gente vai fazer o que tem que ser feito, tem a satisfação de fazer o que tem que ser feito também, que entra nas pequenas recompensas, que é outra coisa que a gente pode pontuar aqui, que é dividir as tarefas para a gente aumentar essa motivação a nível químico cerebral. Porque cada vez que a gente completa uma ação, tipo, formei na faculdade, é o nível de completei master, né? Mas isso acontece em cada pequena coisa. Por exemplo, você se propõe, vou arrumar a cozinha.
Aí tem duas situações. Você fala, vou arrumar a cozinha. Uma, você fica procrastinando, mexendo no celular e não faz. E aí cada vez mais você... Ai, que preguiça. As coisas... Sabe aquele gentileza gera gentileza? Preguiça gera preguiça. Tudo gera a mesma coisa, gente. É ciclo vicioso. Aí a gente troca ele para ciclo virtuoso. Mas as coisas se retroalimentam. Então, tá. Tô na situação que eu falei, vou arrumar a cozinha. Na primeira, não fiz. Fiquei procrastinando, fiquei tornando aquela situação mais ruim, mais pintando ela de mais pesada do que necessariamente ela é. E a outra coisa é eu pegar e fazer. Quando eu faço, esse completei uma ação, ele gera um prazer, uma recompensa. Seu cérebro fica satisfeito de ter feito a ação. E aí, essa recompensa, a gente pode usar dela para crescer no bem. Não precisa ser só no Capitão Nascimento. Eu sou meio Capitão Nascimento, né? Meu namorado me chama de general às vezes. Mas vai no amor também. Mas eu se pudesse dar um peteleco para resolver o trem, dava. Inclusive, eu falava em consulta com meus pacientes. Falava assim, ó, peteleco no olho é tratamento também. Porque tem coisa que tem que aprumar, gente. Tem coisa... ficar divagando demais. Eu tô aqui divagando na filosofia? Estou. Mas para trazer conceitos que te capacitem mentalmente para enfrentar essa preguicinha que a gente tem de fazer o que tem que ser feito. Que todo mundo tem. Entendeu? Exercício físico. Quando eu estiver viva, eu vou falar do exercício físico. E meus familiares e amigos e seguidores que lutem, porque não tem como, gente, não tem como. Exercício físico ou é na ida ou é na volta, na questão de saúde. Porque ou ele é prevenção do problema ou ele é tratamento, entendeu? O corpo foi feito para mexer. Aqui, ó, 2 braços, 2 pernas, eretos, caminhantes para mexer esse corpo. Mas, dá vontade de ir no exercício? Não. Por quê? Porque tem essa preguicinha, essa procrastinação natural do cérebro e da mente em querer o caminho mais prazeroso, o caminho mais fácil. Tomara que meu namorado ainda esteja na live vendo isso. Ai, gente, vida de casada, né? Mas é isso. O exercício físico, ele não dá vontade de ir, tá bom? A gente vai porque a gente tem uma motivação, um motivo para a ação. E essa motivação, na verdade, ela é uma compreensão. Porque essa motivação depende, às vezes, de quero ou não quero. E aí o exercício físico já é uma motivação porque você compreende o porquê que ele faz bem. Porque querer ir, não quero, dói. Fica suado, você sai da sua rotina. É várias coisas. Querer e não quer. Mas eu compreendo o porquê me faz bem, logo eu faço. Outra coisa, eu estava falando também das recompensas, né? A gente dividir as tarefas, que foi o story que eu postei também. Se a tarefa é muito grande, ela fica assustadora. Então você divide ela em menores partes, porque a cada vez que você completa uma parte, você fica satisfeito. Por exemplo, TCC. Quem nunca sofreu com TCC, tomara que vocês não tenham que passar por isso, é horrível. E é um bicho de 7 cabeças gigante que você fala, meu Deus. Entra naquele negócio que eu falei, tipo um Everest, um negócio muito assustador. O que você vai fazer? Se a atividade for muito assustadora, você vai dividir ela em menores partes. Aí, ó, o Instagram dá até um joinha. Você vai dividir ela em menores partes. É mais fácil eu me propor, ó, nos primeiros dias eu vou fazer só a pesquisa do TCC. Na outra parte, de tal a tal dia, eu vou fazer a introdução. De tal a tal dia, eu vou fazer o desenvolvimento. Tal. É melhor do que falar, meu Deus, semana que vem eu tenho que entregar o TCC, não fiz nada. Não tem como, né? Vai ficar assustador e aí vai travar, porque o bicho 7 cabeças vai estar muito grande. É mais fácil ir por cabeça por cabeça. Tá.
Então, isso da motivação, o estoicismo traz como propósito. A gente entender o propósito. E o propósito, gente, principalmente quando a gente é mais novo, a gente fica assim, meu propósito é salvar os animais, salvar a terra, salvar as árvores, salvar meus pais, salvar não sei quem, nada. Aí você vira adulto e descobre que você não salva nem você. Então, esse propósito não fica mirabolando muito se você vai inventar uma máquina, você vai achar a cura de não sei... Não, o propósito, o verdadeiro propósito, vocês querem saber qual que é? É viver bem cada dia. Só isso que Deus quer. Ele não quer nada mirabolante, porque o próprio dia ele já vai trazer esse caminho se você viver bem o dia de hoje. Agora, tô com preguiça de ver o dia de hoje, não tô com motivo, aí os problemas do dia de hoje vinha. Voltou, né? A internet. Mas então, se eu postergo os problemas do dia de hoje, para onde eles vão? Para debaixo do tapete? Sim, mas aonde vai estar esse tapete? No seu amanhã. Todo mundo adulto, não vai ter como. Então a questão é essa, gente. A gente tá do nosso lado, entendeu? Mas do nosso lado consciente, não do nosso lado egóico de querer fugir das coisas, de querer ser egoísta, de querer, ficar no seu quadradinho. Uma consciência do porquê fazer as coisas e passar pelo desconforto, gente. Tem 2 tipos de dores. Tem a dor de quem fica parado, sem fazer nada, tem a dor de quem faz as coisas. As 2 coisas dá trabalho, gente. Ficar em casa sem fazer nada vai ter as chateações também. Então, a questão é a nossa disposição interna. E é isso que eu busco na medicina que eu aplico. É autonomia e liberdade para esse ser agir. E para isso, mais uma vez, a gente tem que estar com um veículo bom. A gente tem que saber se não tem nenhuma doença do nosso corpo. A gente tem que estar com o nosso aparelho mental bom. A gente tem que ver se não tem nenhum transtorno mental. Estando aqui bem, a gente tem que agir a nível de consciência. A gente é muito forte, né, gente? Mas é porque são os meus princípios e eu tô aqui falando o que eu estudei e o que eu penso. Mas é isso, eu sou cristã e sempre vou bater na tecla que Jesus veio falar, que a gente tá aqui para o desenvolvimento moral. Então, isso tem que ser lembrado. Mas é isso. Outro conceito, que é o memento mori, desculpa. Lembre-se da morte. Entender que a vida é finita, gente. Às vezes a gente só para pensar nisso quando alguém próximo morre, né? Pesado, né? Bem pesado isso. Mas que a gente não espere, né? Coisas tão drásticas acontecerem, ou se já aconteceu em algum momento, que você carrega esse ensinamento verdadeiramente no coração e não só, eu sei que vai ser. Não, usa isso para aplicar, gente. O conhecimento só é válido quando ele é aplicado. Saber por saber, você vai esquecer. Então, tem um livro muito bonito, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, que é da Ana Cláudia. Eu até conheci ela, muito, muito fofa, que trabalha com cuidados paliativos, com pacientes em estado terminal. E aí ela vai conversando com essas pessoas sobre esse momento, né, da morte. E a principal coisa desse momento sensível é saber que a vida valeu a pena. Então, você quer ter uma boa morte, tenha uma boa vida. Porque senão você vai ficar agoniado, pensando, meu Deus, devia ter feito. E você tá aqui agora, você pode fazer agora. Então é isso. Gente, esse trem aqui me pega na medicina. Que a pessoa não pode emocionar, não pode demonstrar, não pode chorar junto com o paciente, abraçar ele, levar pra casa, não pode. Mas meu olho aqui, ó, estremece. Mas, gente, doida. Meus pais estão vivos, graças a Deus. Agradeço todo dia em oração. E graças a Deus
tento fazer a vida valer a pena em vida. Por quê? Porque eu já tive minhas crises existenciais de questionar por que eu tô nessa vida. Então eu tenho bons motivos para viver. Inclusive a medicina foi assim, foi querer que a minha vida valesse a pena todo dia. Foi no momento que eu tava, mas pra que viver? Pra que viver? Se você tá nesse pra que viver, se questiona mesmo, mas senta, sério, pra ver o que você tá pensando. Não questione e fica vendo TV, vendo celular, que você não vai perceber a mensagem passando. Então, se você tá tendo uma crise existencial, escreve sua crise, vai conversar com os outros, vai procurar livro, vai atrás. A crise, elas são rompimentos para que a gente cresça. Tem a velha história da lagarta lá no casulo e ela tem que passar por uma crise de quebra para virar borboleta. Os insetos têm aquele negócio lá, né? Aquela fase que a capinha, a casca exoesqueleto não cabe mais. A gente também é assim, mas não no corpo físico. No nosso aparelho, o self inteiro, o trem todo, a gente tem uma pulsão de crescimento, tem um vetor que quer que a gente cresça, mas vai ter um que vai para trás também. E a questão é qual vetor a gente está alimentando mais. Se é o que faz a gente ir para frente ou é eu ir para trás. Fazer terapia? Que terapia? Não, fazer terapia sempre, gente. Ó, sou psiquiatra, vim passar comigo não fazer terapia, nós vamos ter que conversar sério até sair para terapia. Porque terapia é a base e a terapia não é sobre o terapeuta, não é sobre a linha terapêutica, porque tem vários tipos e cada pessoa se dá bem em uma. O principal ponto da terapia é a nossa expressão. Por isso, se você estiver vendo crises existenciais, que nem eu que vivo sempre, escreve, fala, expressa isso para ele sair aqui do aparelho mental e você entender, colocar pontos finais, entender o que aquilo significa e tocar o barco, entendeu? Porque enquanto você não sai do nível 1 do joguinho, você não vai para o nível 2. Então o nível 2 ele não vai invadir o nível 1. Ele precisa que você se desenvolva no nível 1 para você ir para o nível 2. Lembra do joguinho? Eu ia falar do Mario que eu só joguei o Mario, mas qualquer joguinho que você pegar aí, você tem que desbloquear uma fase para sair para outra. Então, entenda essa fase que você está vivendo. Estou procrastinando. Por quê? Mais uma vez, primeiro eliminar as causas orgânicas. As causas do corpo, de doença, de vitamina, de hormônio. Não é, vamos na terapia. Será que tem algum trauma me bloqueando? Será que alguma coisa, a constelação familiar traz as nossas lealdades a familiares? Será que é o que está me obstruindo? Não tem nada mais severo, a gente tem que cuidar dessa qualidade da nossa conversa mental, para a gente se alimentar com força, com energia. Tem aquela coisa da terapia muito boa que é converse internamente com você como se você estivesse falando com o seu melhor amigo, ou com seu filho, ou com uma pessoa que você ama muito. Como é que você ia passar essa informação para ela? Seria brutalmente? Seria rebaixando ela? Que é uma coisa que a gente costuma fazer internamente, né? Eu sou muito rígida, gente. Minhas conversas internas, meu namorado me chama de Capitão Nascimento. Não, de general, quer dizer. Mas ele não sabe o general é pouco, é o capitão, dono da porra toda, que tá aqui dentro, que é uma conversa muito severa. E aí o povo me vai, você é tão calma. Eu não sou calma, gente. Eu busco formas de ficar calma, mas eu não sou calma. Então, é essa loucura toda. E aí outro conceito que é do estoicismo é a autodisciplina, que aí entra em tudo isso que a gente conversou, né? É a gente ter o controle sobre o que a gente tem controle, que é as nossas ações. E tem uns bons 3 anos, sei lá, que eu tô lendo muitos livros sobre mentalidade de sucesso. Tem vários, né? E quem tem sucesso, gente, tem autodisciplina. Não tem como ser. E o sucesso não é a Lamborghini, a cobertura, não é sobre isso. Sucesso é sobre bem-estar. E não
tem como você ter bem-estar se você não tem um autocuidado, se você não tem um compromisso com você, se você não cumpre a sua palavra, se você não se respeita. Então, a autodisciplina vem desse cuidado para que a gente seja o melhor que a gente possa. Outra coisa disso da autodisciplina é a liberdade, ela tem uma relação direta com a nossa disciplina. Porque, por exemplo, liberdade financeira tem a ver com a disciplina da pessoa administrar o dinheiro dela para ela poder usar quando ela quiser. A disciplina da alimentação é que aí ela come tão bem que quando ela quiser ela pode comer mal. Ela tem a liberdade de fazer isso, mas uma liberdade que respeita o corpo, que respeita o contexto. Então, essa disciplina eu acho que muitas vezes é um respeito a gente também, sabe? A gente merece ser bem cuidado. Por que a gente se trata tão mal? Aí a gente se trata mal e quer que os outros tratem bem ainda, na esperança de suprir esse buraco que é nosso. Então, esse movimento ele tem que começar interno. Se você não sabe suas causas de procrastinação, comece a se questionar, busque um profissional para avaliar se tem causa subjacente de saúde. Não tendo, comece a buscar as informações, o seu propósito, e lembrando que o propósito tem esse de uma realização, né, maior, eu acredito nele também, mas esse propósito de realização maior, eu já fiquei sabendo que a gente só sabe dele depois que a gente realiza, porque a gente não tem noção do que vai acontecer. Mas o propósito sutil, que é mais importante desse maiorzão, porque esse maiorzão é uma consequência, é a gente viver bem o dia de hoje. Então, não procrastine viver sua melhor versão. Não procrastine se cuidar. Porque, gente, a gente só tem hoje. Certinho? É isso. Divaguei bastante, mas tudo verdade. Se não é estudo, é vivência empírica. Então, obrigada pela presença de vocês. Até breve. Vocês têm alguma colocação, alguma dúvida? Ai, gente, a minha ansiedade pega assim, tá? Gente, calma. Então vamos. Gratidão a todos que estiveram. E, mais uma vez, se alguém quiser o PDF desse livro do Marco Aurélio, eu passo. São tapas de qualidade. Você volta para o teu corpo, você volta para a tua consciência e fala: beleza, vamos fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Vamos pensar maior do que a nossa pequenez. E vamos honrar a natureza e Deus, gente. A gente fica batendo de frente com as coisas que acontecem, que a gente que provocou e que Deus colocou pra gente evoluir, e a gente perde energia nisso. Então vamos ver para onde está escoando nossa energia. Vamos direcionar ela para o melhor, para se cuidar, para ser feliz, para viver bem o hoje. Tá bom? Até breve.